Olá a todos! O vídeo de hoje é sobre curiosidades bíblicas. E hoje eu trago mais curiosidades bíblicas. Jesus não fez apenas uma multiplicação de pães e peixes, mas sim duas. Encontra-se em Mateus capítulo 15, versículos 32 ao 36. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Essa foi a primeira referência da segunda multiplicação de pães e peixes. Agora eu irei ler em Marcos capítulo 8, e versículo 1 ao 7. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-os diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. Ou seja, Jesus não fez apenas uma multiplicação de pães e peixes, como muita gente já conhece essa história, essa passagem da Bíblia, que é a história que Jesus multiplica os pães e peixes. Mesmo que os discípulos tivessem presenciado o milagre de Jesus, que foi a multiplicação dos pães e peixes, estarem presentes naquele dia, quando aconteceu a segunda vez, eles ainda questionaram Jesus. Meu Deus do céu! Logo, Jesus, que era o Nazareno, o que fazia milagres, o que estava presente com eles, que estava tendo o privilégio de ser discípulos de Jesus Cristo. E é o que acontece com a gente às vezes, né? A gente presencia e vivencia tantos milagres da parte do Senhor, que a gente, no momento, a gente pula de alegria, agradece, mas quando passa o tempo, parece que a gente esquece que foi que Deus fez conosco. Deus fez, Ele pode fazer muito mais. E os discípulos parece que esqueceram que quem estava com eles era Jesus, o Nazareno. E quando questionaram a Jesus, que só tinham apenas 7 pães e alguns peixinhos. Até parece que não estavam na primeira multiplicação de pães e peixes. Mamãe! Sai daí! Judas Iscariotes foi substituído. Isso mesmo, muita gente não sabe. Mas após a ascensão de Jesus, quando Jesus ficou 40 dias na terra após a sua ressurreição, Pedro e os discípulos se juntaram para clamar a Deus por um substituto de Judas. Vamos ver quem foi? Vamos ver se ele deixa a mamãe fazer o resto do vídeo, né, mamãe? Né, mamãe? Vamos lá. Vamos ler, encontra-se em Atos, capítulo 1, versículos 23 ao 26. E apresentaram-se 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com
os 11 apóstolos. Então, Matias foi o substituto de Judas Iscariotes. Vamos para a próxima curiosidade bíblica. Quando Jesus começou seu ministério, ele tinha quase 30 anos. Vamos ler em Lucas, capítulo 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. E agora, mamãe? Como que grava desse jeito? Ai, meu Deus! Estou eu aqui tentando fazer um vídeo, mas Kalel não deixa. Kalel, o que você vai ler hoje, Kalel? Dá um sorriso, mãe. Dá um sorriso. Queiram me intimidar, que está com Jesus, sempre vou me levantar pra Jesus. Eu olho pra Jesus, o autor de Deus na cruz, o autor da vida. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer compartilhar. E essa que eu vou falar agora é muito especial, porque eu amo essa passagem, eu amo ler sobre essa intimidade que Jesus dava aos discípulos, principalmente a esse que eu vou falar agora. João era o discípulo que Jesus amava. Ou então João era o discípulo que Jesus mais amava. E vamos ver as referências. Existem muitas pessoas ainda que não sabem essa passagem, esse trecho, conhece algumas coisas que aconteceram, né? Que Jesus prediz a sua traição, que Jesus mostra quem é que vai traí-lo, mas os detalhes, eu amo detalhes, e eu amo quando João descreve isso em João capítulo 13, versículo 23 e 25, que tinha um discípulo que se reclinou no peito de Jesus, que era o discípulo que Jesus amava. João era o discípulo que Jesus mais amava. João era o discípulo que Jesus amava, que fala nesse versículo. E João teve o privilégio de se reclinar, de deitar, repousar no peito de Jesus. E também irei ler em João, capítulo 21, versículos 20 e 24. Vamos ler primeiro João 13, 23 e 25. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Vocês conseguem imaginar essa cena? Esse grau de intimidade que João tinha com Jesus, de poder se reclinar, deitar, repousar no peito de Jesus. Eu amo, 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 amo esse versículo. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Essa é a passagem, né, que Jesus prediz a traição de Judas. E aí Pedro olha para quem estava reclinado no peito de Jesus. Pedro olha para João, ninguém tem coragem de perguntar quem era. Então Pedro olha para João e pede para ele perguntar a Jesus de quem ele estava falando. E aí João inclina-se sobre o peito de Jesus e pergunta quem é que vai traí-lo. E nesse versículo fala que um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus, mas não fala quem era o discípulo. Então vamos lá, capítulo 21, versículo 20 e 24. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e continua dando os detalhes de que Jesus amava, que Jesus o amava. Que grau de intimidade, né, gente? Glória a Deus. E nós podemos ter esse grau de intimidade com Jesus através do Espírito Santo. Aleluias, como Jesus falou que ele iria ao céu, mas que ele não nos deixaria órfãos.
que Ele nos deixaria o Espírito Santo. Glória a Deus, que através de Jesus nós podemos chegar até o Pai, porque só Jesus é o caminho e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E continuando aqui, versículo 24, que diz: Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ou seja, João está assumindo que ele que estava reclinado no peito de Jesus, que ele era o discípulo que Jesus amava e que tudo que ele escreveu foi verdade. Aleluias! Essas foram as curiosidades bíblicas de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para continuar vendo mais curiosidades sobre a palavra do Senhor. Que você possa pedir ao Espírito Santo para que Ele te ajude a compreender as palavras que está nessa escritura, porque são fiéis e verdadeiras. A palavra do Senhor se renova a cada dia, que os anos podem passar, o tempo pode passar, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. Amém? Então, que vocês tenham gostado. Obrigada a todos que viram até aqui o vídeo. Que o Senhor abençoe a todos. Se inscreve, compartilha. E que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E que vocês tenham cada vez mais intimidade com Jesus. Amém?